debater um tema muito importante que perpassou toda a discussão do vigente Plano Nacional da Educação, mas que ainda tem muita coisa, muita conquista a se alcançar, né, a se buscar dentro desse conceito que foi construído de custo-aluno-qualidade, que tem impactos muito significativos, né, para a efetivação do trabalho, inclusive desse trabalho aqui, né, de ter luz, de ter um microfone para falar, um espaço de discussões, mini-auditórios e tantas outras coisas, se a gente contextualiza a educação superior. E isso tendo também as suas especificidades na educação básica, na educação infantil, na educação básica como um todo, e em cada uma das suas etapas também com as suas singularidades. Então, para nós, como Departamento de Planejamento e Administração, estamos muito felizes de podermos, sempre que possível, reunirmos para debater e debater também esse tema tão importante. Então, sem mais delongas, nós vamos abrir o nosso... chamando para a mesa de abertura o nosso decano de ensino de graduação, o professor Mauro Rabelo, que gentilmente aceitou o nosso convite, pode tomar assento. A nossa vice-diretora da Faculdade de Educação, professora Vivian Weller, que tem feito também um trabalho de muita parceria com o DEG, né? Com as discussões das licenciaturas, de todo o processo de ensino de graduação aqui, a faculdade também dando a sua contribuição e a professora Vivian tendo a sua parcela. Eu vou passar a palavra, então, vou sentar junto com eles e passar a palavra para eles abrirem os trabalhos dessa noite. Eu não falei meu nome, desculpem. Eu sou a professora Shirley Silva Cruz, sou professora do Departamento de Planejamento e Administração e estou como chefe de departamento. Bom, boa noite a todos e a todas. Queria agradecer a Shirley pelo convite de estar aqui hoje. Eu estou aqui hoje para ouvir, né? Esse é um tema tão caro, né? Fazendo um trocadilho, né? Custo-aluno, qualidade é um tema tão caro para nós em todos os sentidos. E esse tema, junto com o Plano Nacional de Educação e com a projeção, as metas que foram estabelecidas para essa década aí de 2014 e 2024, dos quais, né, já se passaram aí, né, alguns meses, né, se a gente der uma cochilada, a gente chega rapidinho no meio desse período, com tanta coisa ainda para fazer, né? Eu acho que o PNE traz metas que são ambiciosas, mas eu acho que quando a gente estabelece meta, a gente tem que ser ambicioso mesmo, né? Eu gosto de contar uma historinha, né? Quando a gente fala isso, e que às vezes as pessoas criticam, o PNE traz lá que a gente quer elevar a taxa de sucesso na graduação para 90%, ou seja, a evasão baixa para 10%, e a nossa evasão ela é altíssima, né? E aí eu digo, olha, tem uma historinha, né, que eu acho que a gente precisa lembrar sempre, que é uma história de uma pessoa que passava, e quando ela ia para casa, ela passava num terreno baldio e tinha um menino jogando uma bolinha para cima. Aí todo dia ela passava, quando ia para casa, olhava, aquele menino estava jogando aquela bola para cima. Aí um dia ela resolveu entrar e indagar aquele menino. Falou, mas menino, por que todo dia passa aqui e você está jogando essa bola para cima? Aí o menino diz, é porque eu quero atingir a lua. Aí ela fala, isso você não vai conseguir nunca. Ele diz, em compensação, não tem ninguém que joga uma bola mais alto do que eu. Então, acho que o pessoal às vezes critica as metas que estão estabelecidas, eu acho que é isso. A gente jogou umas metas que são, a gente quer atingir a lua com alguma delas, mas a gente não vai chegar lá, mas a gente vai tentar chegar o mais próximo possível. Então, eu acho que isso, né,
A meta 3 da educação, né, do ensino médio, né, para a gente realmente a taxa líquida de matrícula dos jovens de 15 a 17 anos passar para 85%, hoje ela é 54%. Então é uma meta que a gente vai ter que trabalhar muito para poder alcançar isso no final de 2024, né? Em termos da educação superior, a meta de taxa bruta de matrícula dos jovens de 18 a 24 anos atingir 50% e taxa líquida de 33%, que já era uma meta já era de 30% no PNE anterior, e nós estamos na faixa do 17%, 18% só dos jovens. Então são metas realmente que estão postas, que nos custam caro nos dois sentidos. E essa questão, então, de fazer a expansão, né, fazer a inserção social, fazer tudo isso com a qualidade que a gente deseja em todos os níveis da educação. Então, eu acho que essa discussão do custo aluno-qualidade, ela é uma discussão fundamental, uma discussão que a gente, de fato, precisa, né, ter clareza, porque o custo não é isso, né, só dividir o que se gasta pela quantidade de pessoas beneficiadas. É muito mais complexo do que isso. Né? Na educação superior, essa é uma discussão que a gente tem também, uma discussão profunda. Então, gostaria de agradecer aí os palestrantes, né, que se prontificaram a vir aqui fazer esse debate, e dizer que vou estar aqui também hoje aprendendo um pouco mais, para que até a gente possa levar isso para outros setores da própria universidade, aprofundar esse tema também dentro da educação superior. Então, isso, muito obrigado, e é um bom diálogo para todos nós. Né? Boa noite a todas e todos aqui presentes. Queria, então, agradecer ao professor Mauro Rabelo, nosso decano de ensino de graduação, por estar aqui nos prestigiando nesse evento. Parabenizar o PAD, né, pela organização de um seminário. O PAD vem organizando uma série de seminários, de publicações, de resultados de pesquisa, tanto de alunos como de professores, na área de políticas públicas e gestão da educação. Então, a gente sabe da importância desse trabalho que o PAD vem fazendo, e também do tema hoje em discussão. Eu também vou estar aqui aprendendo, né? Vou matar a minha aula que eu teria às 7h30 para ficar assistindo a palestra. E hoje à tarde, curiosamente, eu estava num seminário no IPEA, onde a palavra qualidade apareceu em diversas metas que estavam sendo propostas nesse seminário, e houve um momento de intensa discussão sobre, mas o que a gente entende por qualidade, né? Como é que a gente define qualidade na educação, e o que a gente pensa em qualidade. Qualidade sempre vai ter, né? A gente pode dizer que todas as escolas, qualidade existe, mas o que a gente define como um padrão de qualidade, então, que a gente gostaria que esse fosse o padrão a ser atingido. E eu acho que esse debate, então, ele pode nos ajudar muito nessa questão também, né, de algumas metas são mais fáceis de serem traçadas, mas a meta qualidade, eu acho que ela é muito desafiante, e nos coloca ali para pensar ainda, né, como é que nós vamos trabalhar, então, com essa meta qualidade na educação, melhoria da qualidade na educação. Então, agradecer mais uma vez e parabenizar todos, ao professor também, né, Araújo, que desenvolveu esse estudo, e o Daniel Cara, que também está aqui para... Daniel Cara, né? Falei certo? Ok. Né, agradecer também sua participação nesse evento. Muito obrigada. Então, eu agradeço a fala dos nossos representantes institucionais, e vamos agora desfazer essa mesa para iniciar o nosso debate. Para coordenar os trabalhos, eu vou chamar a professora Maria Zélia Borba Rocha, professora também do Departamento de Planejamento e Administração, ela que vai orientar aqui convidar, né, os nossos palestrantes e orientar quanto ao tempo. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite a todas. Agradecemos a presença de todos
Eu gostaria de convidar à mesa o nosso convidado Daniel Cara, por gentileza, e o nosso colega, professor Luiz Araújo. Obrigada. Bom, então a mesa se propõe a debater o custo, aluno, qualidade inicial e o novo Plano Nacional de Educação. Daniel Cara é coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A campanha é uma rede de entidades que congrega em torno de 200 entidades sociais, sindicatos, ONGs, associações profissionais. E o professor Luiz Araújo é doutor em Educação pela USP, com foco no financiamento da educação básica, e é nosso colega aqui do PAD. Então, a nossa metodologia será, cada um terá 20 minutos para fazer suas exposições, e depois, então, a gente abre para o debate. Ok? Eu peço a todos a delicadeza de desligarem seus celulares. Obrigada. Eu vou passar a palavra, em primeiro lugar, a Daniel Cara. Boa tarde. Boa tarde, olha, desculpa. Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, queria parabenizar a UNB, ao meu amigo Luiz Araújo pelo lançamento do livro, mas especialmente a UNB e a Faculdade de Educação pela oportunidade de debater esse tema, que é um dos temas mais caros do Plano Nacional de Educação. Se vocês tivessem uma pergunta para fazer qual a importância do custo aluno-qualidade no Plano Nacional de Educação, certamente a resposta seria que o custo aluno-qualidade é a maneira de concretizar a questão da qualidade nas metas do plano. O plano, essencialmente, é um plano de expansão de matrículas, né? Tem uma meta que é uma meta de qualidade, que é a meta 7 do plano, mas é um plano de expansão de matrículas, e que o custo aluno-qualidade seria o veículo para garantir que essas matrículas tenham qualidade, né? A meta 7 do plano ela não cumpre totalmente com essa função, até porque é uma meta orientada aos resultados do IDEB. Mas para que esses resultados sejam alcançados, é preciso que você inicie e faça uma série de atividades e de estratégias que garantam essa ascensão, né, esse resultado da meta 7. Bom, eu preparei uma apresentação, vou falar de pé, que acho que é mais interessante. A ideia é fazer um panorama geral para vocês sobre como foi construído o conceito do custo aluno-qualidade inicial, depois passar um pouco sobre federalismo, né, porque o tema do custo aluno-qualidade inicial está diretamente vinculado ao tema do federalismo, especialmente do federalismo brasileiro, que é um federalismo muito específico, né, que tem uma composição, uma constituição que é muito própria, né, que é praticamente uma constituição particular. E, por último, falar um pouco sobre como isso se deu no Plano Nacional de Educação, né? Então, a ideia é fazer mais uma explanação geral, depois o Luiz vai apresentar os resultados do livro dele, que, na minha opinião, é o principal trabalho sobre o impacto do custo aluno-qualidade e quais seriam os resultados caso o custo aluno-qualidade inicial, de fato, saísse do papel e se concretizasse como uma política pública. Então, a ideia é fazer um pouco esses 3 passos e depois passar a bola para o Luiz. Bom, primeiro contar um pouco a história do custo aluno-qualidade inicial. O tema do custo aluno-qualidade, então, a ideia de se determinar um custo que garantisse a qualidade da matrícula. O Brasil, desde a época do regime militar, ele veio com um forte processo de expansão de matrículas. Então, é um país que a narrativa educacional é uma narrativa expansionista. Existe uma preocupação da sociedade brasileira e dos governos de aumentar, ampliar o número de matrículas, muito aquém do necessário, mas tinha sempre essa preocupação, né, desde aquela época, de expansão de matrículas. O problema é que essas matrículas elas eram expandidas fazendo aquilo que o professor inicialmente colocou aqui. Se expandia a matrícula, mas não se aumentava o orçamento conforme a necessidade. Então, o resultado da expansão foi a diminuição, praticamente a inviabilização, por exemplo, de um salário justo para os professores, porque se expandiam as matrículas, mas não se aumentava o orçamento,
E o grande custo da educação, o Luiz vai falar depois sobre isso, é o custo de valorização dos profissionais da educação. É cerca de 80% do que a gente fala, né, do custo individual de cada matrícula, é aquele que é destinado, 80% do custo total é destinado para a remuneração, para o pagamento dos professores. Então, a grande preocupação da área da educação era construir um conceito que determinasse o custo de matrícula que garantisse qualidade. E esse é um tema que foi um tema tratado por diversos autores. O primeiro autor que chegou muito próximo de discutir custo-aluno-qualidade, ainda que ele não tivesse sintetizado nesse termo, foi o Vitor Paro, que faz um trabalho, por incrível que pareça, contratado pelo governador Paulo Maluf, em São Paulo. Então existem essas contradições na vida, né? Paulo Maluf contrata o Vitor Paro na Fundação Carlos Chagas para fazer um estudo do custo da qualidade na rede pública de São Paulo. E ele faz um grande trabalho, ele acaba não dando respostas sobre a qualidade, mas faz um grande trabalho de metrificação sobre o que era cada elemento que compunha o custo da matrícula em São Paulo. Então é o trabalho talvez mais extenso sobre o custo concreto, o custo real de matrícula numa rede pública grande, no caso a rede pública de São Paulo. Então isso acontece mais ou menos no final dos anos 70, início dos anos 80. O resultado é que a bibliografia na área de educação foi se aprofundando no tema do custo e foi se tornando cada vez mais precisa na discussão sobre o tema do custo. E em 2002, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, então sempre lembrando, o custo-aluno-qualidade é uma preocupação muito antiga no debate educacional. Em 2002, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ela começa a construir um estudo de custo-aluno-qualidade que naquela época era um estudo para fazer um contraponto ao custo-aluno-ano do Fundef. O que a gente queria responder naquele momento? Eu estava no Comitê São Paulo naquela época, né? A gente queria dizer que a maneira como era estabelecido o custo do Fundef não dava condições de garantir uma matrícula de qualidade. A expansão do Fundef, para quem viveu vários de vocês não viveram, né, esse processo de expansão, a expansão do Fundef foi uma expansão muito sacrificada, quer dizer, muitas redes públicas, elas faziam processos, inclusive, que hoje a gente consideraria, e de fato eram indignos, né, no sentido de fazia grandes galpões, por exemplo, Norte e Nordeste, grandes galpões para colocar os alunos, para garantir o acesso ao ensino fundamental, as condições das escolas eram péssimas, e a gente considerava, porque tinha na lei do Fundef o elemento do custo-aluno-qualidade, e a gente considerava que era importante calcular esse valor. Tinha que ter um valor que de fato garantisse qualidade. Até nessa época que a Undime, tem vários profissionais aqui da Undime presentes aqui hoje, foi nessa época que a Undime concretiza uma parceria com a campanha e depois se torna membro do comitê diretivo da campanha. Então, em 2002, a gente começa a querer calcular isso. Em paralelo a esse processo, né, quando o presidente Lula ganha a primeira eleição, ele estabelece uma equipe, primeiro teve Otaviano Helena, e depois estabelece uma equipe no INEP, o Luiz se torna presidente do INEP, e eles começam a pesquisar o que seria o custo da qualidade da educação. Então, em paralelo ao trabalho que a campanha vinha fazendo, que começa em 2002, em 2003 o governo começa também a tentar determinar um custo da educação de qualidade. Então o que eles faziam? Procuravam escolas que garantiam qualidade e tentavam determinar quanto custava aquela escola, para ter uma visão sobre como expandir escolas com qualidade. O que acontece ao longo desse processo? A campanha vai percebendo, e aí a gente já está falando agora em 2004, 2005, quando ela faz a sua incidência política no Fundeb, ela vai percebendo que não dá para determinar um padrão de qualidade pautado nas escolas que são as escolas, eu não gosto muito do termo, mas é um termo convencional, as escolas de excelência. Por quê? Porque as escolas de excelência custam muito. Só para dar um parâmetro para vocês, se toda a matrícula pública fosse equivalente a de uma escola técnica federal, por exemplo, a Federal de São Paulo, ou a ETESP, que eu estudei em São Paulo, que é uma escola técnica estadual, a gente necessitaria algo em torno de 15% do PIB para garantir uma educação de qualidade conforme as metas do PNE. Então era preciso determinar um custo de qualidade pautado em um padrão mínimo. Um padrão mínimo que correspondesse de fato a um critério de qualidade, mas que propiciasse uma introdução do tema da qualidade vinculado ao custo, para depois a gente chegar
ao custo aluno-qualidade, que seria um padrão de qualidade mais elevado, mais próximo dos países desenvolvidos. Então a campanha desenvolve, a partir de 2004, entre 2004 e 2005, ela cria o conceito de custo aluno-qualidade inicial. Inicial no sentido de ponto de partida, como padrão mínimo de qualidade. Desse trabalho surge um livro, que é um livro assinado pelo Marcelino e pela Denise. Esse livro é um livro que teve bastante repercussão, se tornou uma grande referência na bibliografia sobre orçamento da educação, sobre financiamento da educação. E depois a gente consegue ir avançando e começa a fazer um processo de incidência política que desemboca na inclusão, passa pelo Conselho Nacional de Educação, que assina um parecer em parceria com a campanha, que determina, normatiza o que é o custo aluno-qualidade, e depois a gente consegue incluir o custo aluno-qualidade no PNE, na perspectiva do custo aluno-qualidade inicial e depois do custo aluno-qualidade. Então, qual que é a ideia do plano? Primeiro é o padrão mínimo de qualidade, depois é o padrão de qualidade. Então, o plano trabalha exatamente na perspectiva que a gente tinha imaginado. Qual é o ponto central dessa questão? Pela primeira vez numa legislação nacional, isso é quase que uma contribuição do Brasil ao debate educacional mundial. Eu tive recentemente no Fórum Mundial de Educação na Coreia do Sul, na delegação oficial brasileira, e quando a gente observa as outras leis dos outros países, nenhum país trabalha com um conceito de financiamento pautado pela qualidade. Então é algo que a gente tem de fato contribuído no debate internacional. Mas o ponto central é exatamente esse. Pela primeira vez na história do Brasil, uma lei, no caso o PNE, reconhece que não basta financiar a educação. É preciso garantir um financiamento que corresponda a um padrão de qualidade. Primeiro, o padrão mínimo de qualidade, que é o custo de qualidade inicial. Foi o que o Luiz trabalhou na tese de doutorado dele, que surge da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e é normatizado pelo CNE, e depois um padrão de qualidade que ainda está em processo de cálculo. Bom, qual é a questão? Corra, né? Qual é a questão fundamental que a campanha tentou, ao longo do tempo, responder quando constrói o custo aluno-qualidade dentro da nossa forma de resolver a política de educação, que é através de um sistema federativo, né? O Brasil é um país federativo, como a Argentina, como a África do Sul, como os Estados Unidos. Só que é um país federativo que inclui o município dentro do seu federalismo. E a grande dificuldade de a gente estabelecer uma política de financiamento da educação é a dificuldade da gente, a partir do momento que determina um federalismo que inclui o município e atribui a ele a responsabilidade da educação infantil e do ensino fundamental, responsabilidade prioritária, e para os estados a responsabilidade do ensino fundamental e do ensino médio, e ambos têm receitas muito baixas, porque o federalismo brasileiro ele concentra recursos na União, e a União tem uma função de redistribuir esse recurso. A partir do momento que a gente tem essa realidade, a gente tem que resolver um nó no nosso sistema de financiamento da educação, que é garantir que estados e municípios tenham de fato capacidade de desembocar e de investir recursos suficientes para garantir uma educação de qualidade. Aqui eu trouxe para vocês, depois eu posso passar as citações bibliográficas de maneira mais estruturada, mas eu trouxe para vocês um pouco do que é o consenso bibliográfico sobre federalismo no mundo em política comparada, em termos de federalismo e política social. E que o CAC tenta também responder, o CACI, né, o custo aluno-qualidade inicial, tenta responder esses desafios. O primeiro consenso na bibliografia é que o federalismo ele é mais eficiente do que o unitarismo. O que significa isso? Uma matrícula em países federativos custa comparativamente menos do que países unitários. Por exemplo, a França. A França é um país unitário. A coordenação da educação é toda do Ministério da Educação. Então é um pouco a ideia do Cristóvão Buarque. Ele, de certa maneira, se inspira na França. Eu acho que é uma ideia equivocada para um país federativo, que é muito complexo, mas ele tem essa ideia de que todo o sistema de ensino deve estar federalizado, deve ser de responsabilidade do governo federal. Quando se compara os custos, o custo da matrícula no federalismo é mais baixo, nos países federativos. Por que é mais baixo? Porque você descentraliza o recurso e aumenta o grau de controle social. Em que pese problemas relacionados à corrupção, acaba sendo esse um resultado.
O federalismo também, embora ele seja mais eficiente, ele é menos eficaz. O que significa isso? A matrícula tem menos qualidade. Então ela custa menos, mas ela também tem menos qualidade. O grande problema do federalismo ao redor do mundo é que ele tem dificuldade de coordenação entre os entes federados em termos político-administrativos. O que significa isso? Uma decisão que é tomada no Conselho Nacional de Educação chega no meu estado, que é São Paulo, e ela é negada. Porque você não tem, os entes federados têm autonomia, e São Paulo, por exemplo, considera que uma política do Conselho Nacional de Educação não tem a mínima relevância para a rede estadual de São Paulo. Isso se dá normalmente, né? O problema de coordenação se dá normalmente quando a gestão do governo federal, em termos político-partidários, é divergente em relação à gestão do ente subnacional, no caso do Estado de São Paulo, por exemplo. Então, o grande problema do federalismo é a dificuldade político-administrativa. E, por último, a justiça social no federalismo. Países que têm federalismos, ou melhor, países que têm sistemas federativos que de fato são capazes de garantir o direito das pessoas como a Alemanha, por exemplo, eles têm uma capacidade de determinar padrões mínimos. Só que esses padrões mínimos têm que estar relacionados à qualidade. Qual é o exemplo fundamental de padrão mínimo no caso brasileiro? É o piso do magistério. Nenhum professor pode receber menos do que 2017 agora, né? Espera aí, Catarina. Não, que 600? R$ 2.130 por uma jornada de 40 horas, sendo 1/3 em hora atividade, 2/3 em sala de aula. Então, o piso, a lei do piso é uma lei que determina claramente um padrão mínimo. Qual é o problema da lei do piso? É que ainda não é um padrão mínimo de qualidade. É um ponto de partida, né? A gente tem que melhorar a lei do piso, ainda que muitos estados e municípios não pratiquem a lei do piso. Então a gente tenta, depois de toda aquela construção que eu falei para vocês, dentro do PNE, a gente tentou resolver esse dilema aqui. Como fazer com que o custo aluno-qualidade inicial fosse um instrumento de melhoria da eficácia da matrícula, então a matrícula tem que ter mais qualidade, que gerasse maior coordenação política, significa, nesse caso, a coordenação política para o estudante. Significa que ele nascer em São Paulo, na periferia de São Paulo, não vai significar uma matrícula de tão pior qualidade como é hoje em relação àquele outro estudante que nasce no centro expandido de São Paulo. Por que eu estou usando o caso de São Paulo? Porque dentro da cidade de São Paulo existe uma enorme desigualdade. Ou quem nasce, por exemplo, no entorno aqui do Distrito Federal, nos municípios de Goiás, acaba tendo uma matrícula com muito menos recurso do que quem nasce, por exemplo, dentro do Distrito Federal. O que a gente quis estabelecer? Um padrão mínimo que não poderia deixar de ser correspondido. E por último, né, esse desafio específico, né, de constituir o padrão mínimo. Então vamos lá, Catarina, agora bem correndo aqui. Bom, aqui é só um outro elemento, a ideia do padrão mínimo, que é muito criticada na educação por conta de toda a nossa experiência muito difícil de que sempre que se estabelece padrão mínimo ele vira o teto. A ideia que eu quis trazer aqui tem um problema que eu acho que a gente precisa resolver. Eu faço doutorado agora na educação e eu sinto isso como uma ausência de repertório bibliográfico nosso, que a gente dialoga muito pouco com outras políticas sociais. E a ideia de padrão mínimo, quando ela foi constituída como uma proposta de política pública, ela nasce no relatório Beveridge. Né, no prefácio do livro do Luiz eu coloco essa questão. O que é o relatório Beveridge? É a base da política de previdência no mundo, que é encomendada pela Rainha da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, como uma grande solução do problema dos conflitos que existiam dentro da Inglaterra e dentro da própria Europa, que são uma das explicações estruturais para a guerra ter tomado a dimensão que tomou. Mas basicamente o que ele determina? Ele determina um nível de vida, uma contribuição previdenciária que determina um nível de vida mínimo abaixo do qual ninguém deveria viver. Quando a gente fala de custo aluno-qualidade, eu estou sendo muito rápido aqui porque a Catarina está me pressionando, mas quando a gente fala de custo aluno-qualidade, a gente está querendo dizer que não dá para ofertar uma matrícula sem aqueles insumos que são fundamentais para o processo de ensino-aprendizagem. Então a ideia desse nível
de vida mínimo seria, no nosso caso, um nível de matrícula mínimo que não pode, nenhum aluno pode ter um nível abaixo daquele nível de matrícula que a gente estabelece. Vamos lá? Bom, então é exatamente isso que eu falei agora, nenhuma creche, pré-escola ou escola pode ter insumos inferiores ao custo aluno qualidade inicial. Bom, e por que a gente parte, o que reforça a nossa argumentação? Primeiro, a Constituição Federal, no artigo 211, que trata do regime de colaboração, vai dizer claramente que é preciso garantir um padrão mínimo de qualidade, e quem é responsável por garantir esse padrão mínimo de qualidade, materializar, é a União, numa atitude supletiva e complementar ao trabalho exercido por estados e municípios, na forma de assessoria técnica e financeira, e a LDB vai dizer que o padrão mínimo, a LDB é quem dá a base para o nosso trabalho, né, quem concretiza o nosso trabalho, que o padrão mínimo, que é aquela ideia toda que eu fui desenvolvendo, tanto que é um problema federativo, como também é pautado pelo princípio do Beveridge, ele tem que ser determinado, no caso da educação brasileira, pelos insumos indispensáveis para o processo de ensino-aprendizagem. Quais são esses insumos? Primeiro insumo, tem que se pagar o piso de maneira universal em todo o território nacional. Segundo, tem que ter uma base nacional de carreira, uma estratégia nacional de carreira para garantir uma progressão dos professores. Tem que ter formação continuada, uma formação continuada significativa, então tem que ter um volume de recursos suficiente para isso. Tem que ter número de alunos por turma adequado, então cada etapa é diferente. Na creche é preciso muito mais profissionais, porque o número de alunos por turma é muito menor. No ensino médio é maior, né? Então tem a diferença. No campo é menor do que na cidade, então tem a diferença por etapas e modalidades. E todas as escolas, isso é o fundamental do custo, gente, é 80%, como eu disse para vocês. E além desses insumos, é preciso garantir laboratórios de informática, laboratórios de ciências, biblioteca, quadra poliesportiva coberta, que são insumos até que o Brasil tem avançado comparativamente mais, porque infraestrutura é mais fácil. O custo da infraestrutura é menor do que o custo de manutenção de matrícula, né, pautado por uma valorização dos profissionais da educação. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que o CAC está amparado, o CAQ, né, está amparado na legislação. E para terminar, como que está o custo aluno qualidade inicial no PNE? Bom, hoje eu estive lá no MEC, a gente discutiu também essa questão com o ministro. No prazo de 2 anos de vigência do PNE, então 2016, junho de 2016, o custo aluno qualidade inicial tem que ser implementado. Então esse instrumento que é criado pela campanha, que é incorporado pelo Conselho e que agora consta do PNE, tem que ser implementado. E ele tem que ser referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na legislação. O financiamento tem que ser calculado com base nos insumos indispensáveis para o processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado até a implementação plena do custo aluno qualidade. O custo aluno qualidade é sair do padrão mínimo e tentar garantir um padrão de qualidade. Na nossa opinião, é avançar do padrão mínimo pautado pelo piso do magistério para garantir, por exemplo, um piso que parta do piso do DIEESE. Então seria sair em torno de 2.000 para chegar próximo de 3.000. Aliás, um pouco mais de 3.000 o salário inicial, para uma jornada de 40 horas. Né? Esse que é o cálculo do que de fato tornaria o magistério uma carreira atrativa para os estudantes que estão se formando, né, nos cursos de licenciatura. E na estratégia 20.10 é que cabe à União, na forma da lei, a complementação de recursos financeiros a todos os estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O Distrito Federal não precisaria muito, né? Teria como otimizar melhor o orçamento, mas certamente, né, se expandir muito as matrículas, passaria a precisar. Que não conseguirem atingir o valor do CAQ, né, custo aluno qualidade inicial, e posteriormente do CAQ. Então, essa é a maneira como aparece o mecanismo no PNE. Como vocês podem perceber, segue bastante a narrativa que a gente foi construindo ao longo do tempo, na ideia do insumo indispensável, na ideia de que tem que estar alicerçado na legislação, então não pode ser algo que fuja do marco legal brasileiro. Então a gente foi construindo um processo junto com os parlamentares, né, de determinar uma casa que fosse uma casa bem estruturada para a implementação do CAQ, né, uma casa em termos de marco legal.
essa foi uma batalha que foi a batalha mais difícil do plano, no final das contas, né, porque tinham dois grandes temas na aprovação final do plano. Um tema que era a nossa reivindicação de várias entidades da área da educação, que era garantir a exclusividade dos recursos públicos para as escolas, universidades e equipamentos públicos de ensino. Então essa era uma grande questão que foi debatida no Congresso, e outra grande questão era exatamente essa estratégia aqui, que é a 20.10, que era a complementação da União para o custo aluno qualidade inicial. A gente teve, nesses dois embates, um embate com o governo federal, e o governo federal toparia trocar tudo para tirar essa estratégia aqui. E a gente não abriu mão dela, porque é exatamente essa estratégia que dá a possibilidade de estados e municípios, ao longo do tempo, de ofertarem uma educação de qualidade. Um ponto que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, e a gente já colocou isso várias vezes para o ministro da Educação, para os ministros da Educação, porque a gente teve vários, né, desde que foi aprovado o PNE, mas quando a gente fala de complementação da União, a gente faz questão de ser uma complementação rigorosa, o que vai significar, por exemplo, a abertura das folhas de pagamento de salários de todas as redes públicas, para poder saber se de fato o dinheiro da educação está sendo investido em educação. É muito comum, por exemplo, redes estaduais e municipais pagarem todos os motoristas da prefeitura ou do governo estadual com recursos da educação. Vocês não vão acreditar, mas eu já joguei num time de várzea que o transporte escolar era o nosso transporte, né? E eu saí do time de várzea. Quer dizer, quando eu comecei a problematizar isso muito, me colocaram na diretoria. Falaram assim, não, agora você vai para a diretoria, porque futebol você não vai jogar mais. Eu também não estava indo muito bem, né? Eu já estava começando a crescer, né? Então, mas o fato é que o desvio do recurso da educação, ele é muito comum, e é muito comum na folha de pagamento. Só contar uma história, porque eu tenho, acho que agora 1 minuto, né? Quando a gente fez a incidência política para a garantia da complementação da União ao piso do magistério, que até hoje não aconteceu e nunca se reúne aquela comissão, um dos critérios que a gente quis apresentar para governadores e prefeitos era exatamente abrir a folha da educação. E teve um prefeito que visitou a gente na época do comecinho do Fórum Nacional de Educação, e eu era eu coordenei o eixo de financiamento na conferência, né, então eu conversei com ele, e ele começou a dizer, olha, é inaceitável que a União crie uma lei nacional e que a gente tenha que pagar essa lei, a gente não tem recursos para pagar essa lei. Eu falei, olha, eu concordo com tudo que você está dizendo. Eu só peço uma coisa, abre sua folha de pagamento para a gente poder apresentar esse problema para o governo federal de maneira mais concreta, dizendo que, de fato, não dá para você arcar com essa folha de pagamento. Ele falou assim, olha, abrir a folha de jeito nenhum, eu prefiro não cumprir o piso do que abrir a folha. Então, existe aí um descuido para ser muito elegante, né? Existe um desrespeito às leis e às normas e ao bom uso do dinheiro público na área de educação, que ele é um problema endêmico. Então, na hora de transferir recursos para estados e municípios, isso tem que ser observado todo o processo de gestão do estado e do município. Mas o que não dá é para o governo federal se omitir de transferir esses recursos. Então tem que resolver a questão do bom uso do recurso, mas ao mesmo tempo também tem que se garantir a transferência do governo federal. Bom, eu acho que termina aqui. Vamos lá, mais uma. Aqui é só para trazer um pouco do que foi o parecer do Conselho Nacional de Educação, é a base do trabalho do Luiz, então eu vou deixar para ele apresentar, mas isso aqui vocês vão encontrar no site, mas o que eu queria dizer para vocês de fundamental, pode passar, Kate. O que eu queria dizer para vocês de fundamental é que toda a nossa construção do custo aluno qualidade, hoje ela está num site, num portal, que é esse portal custoalunoqualidade.org.br. Todo mundo pode entrar, todos os materiais estão disponíveis, tudo é com licença livre lá. Nesse site vocês vão encontrar um simulador de cálculo do custo aluno qualidade e vão encontrar também um vídeo que explica o que é o custo aluno qualidade de maneira mais lúdica. Então é um bom instrumento de trabalho para quem quiser conhecer mais. Tem referências bibliográficas e, como eu disse, tudo que a gente está disponibilizando nesse site é com licença livre. O livro que eu citei para vocês, da Denise e do Marcelino,
a gente quebrou o contrato com a Global Editora para, de fato, poder distribuir gratuitamente na internet. Então, nos próximos dias, quando terminar o contrato de direitos autorais, a gente vai também disponibilizar. Isso deve acontecer até sexta-feira, próximos dias mesmo, né? Então, é um material que vai também estar disponível. Então, basicamente, era isso que eu queria falar para vocês, né? Que queria introduzir o trabalho do Luiz. E só para colocar um pouco de pimenta na introdução do trabalho do Luiz, o que o Luiz fez, que eu acho que é a grande riqueza do trabalho dele? Ele simulou como que seria, né? Ele criou 4 cenários. Nesses 4 cenários, ele simulou como seria a implementação do custo aluno qualidade e qual, que eu acho que é mais interessante do trabalho dele, qual é o impacto disso em relação à desigualdade, pautado numa simulação do índice de Gini. E aí ele mostra que o custo aluno qualidade inicial teria um alto impacto na redução de desigualdades no Brasil. E se tem uma grande agenda que a gente tem que enfrentar, e essa agenda corre risco com toda a crise política que a gente está vivendo, é a agenda de combate das desigualdades. Então, eu acho que o trabalho do Luiz, ele traz isso de maneira muito rica. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, agradecemos a rica exposição do cara, nos ensinou bastante. Agora eu passo a palavra ao professor Luiz Araújo, que vai, né, expor seu trabalho. E lembrando a todos que, depois dos debates, nós teremos aqui o lançamento do livro do professor, quem quiser aproveitar. E tem aqui o autor para, né, ter uma dedicatória, inclusive eu. Boa noite. Bem, primeiro eu queria agradecer a presença de todos, em especial os alunos aqui da faculdade, os professores, mas muitas pessoas que vieram especialmente para esse debate. E é um momento bastante delicado para fazer esse debate. Debater, estabelecer um custo aluno qualidade no meio de uma crise parece um contrassenso, porque todo o universo conspira, né, contra o aumento de despesa. Mais ou menos isso que a gente ouve todo dia. Então, o que a gente está debatendo primeiro, tá? O debate sobre a qualidade, primeiro, qualidade é um termo em disputa, né? Não é um termo pacífico. Tem vários conceitos de qualidade. A gente diz que é um termo polissêmico, permite várias interpretações, e dentro da sociedade você tem várias formas de discutir a qualidade. Mas nós estamos discutindo aqui para esse conceito servir para refletir as nossas desigualdades históricas, desigualdades sociais, raciais, de gêneros, e a desigualdade que eu estudo, que nós chamamos de desigualdades territoriais, muitos chamam de desigualdades regionais, entre as regiões, dentro das regiões e entre os nossos municípios. Eles são muito desiguais. E quando você discute o direito à educação, está lá inscrito na Constituição, a Constituição está um pouco desvalorizada esses dias, né? Mas o artigo 205 diz que é um direito de todos, e ela não estabelece distinção no exercício desse direito. E se na prática o modelo que a gente cria para garantir esse direito é desigual, eu estou dando desiguar direitos para essas pessoas. Segundo, né, o modelo federativo brasileiro, né, ele não enfrentou de forma contundente as desigualdades. Não é que não teve preocupação, a nossa Constituição de 88 tem preocupações com a desigualdade, mas não levou às últimas consequências. Tem a ver com os pactos políticos, tem a ver com o peso que a União tinha, né, nos estados, e essa inovação de colocar os municípios como ente federado, dar mais autonomia, gerou uma assimetria. Nós temos mais responsabilidades do que dinheiro. E toda vez que você faz isso, dá um descompasso na prestação de serviço. Eu digo, olha, vocês vão assumir muitas responsabilidades, mas se virem com o que vocês têm. E como os municípios são muito desiguais, significa que quanto mais pobre o município e mais pobre a sua população, mais pobre a educação que essa educação recebe ou não recebe. Tá? Você vai desde a negação do direito até uma negação de fato. Eu disse num debate, num congresso da UNE, que a frase que mais nos persegue no campo do direito, né, é melhor do que nada. Tá? É uma frase terrível. Por quê?
porque ela não trabalha com o direito pleno, trabalha com a possibilidade que existe, quer dizer, aquilo que eu posso fazer. Então, melhor do que nada. Entre estar fora da escola e numa escola precária, melhor do que nada. Tá? Entre estar numa creche de qualidade ou numa creche superlotada, um depósito de criança, melhor o depósito do que estar na rua. Tá? Essa é uma visão muito presente, né, em vários segmentos. Pode adiante. Bem, os municípios são objeto do meu estudo, então o livro que a gente está lançando hoje, ele trata, e todos os cenários que eu projetei, seriam os efeitos nos municípios, e essa escolha, além de uma escolha pessoal e de pesquisa, ela tem a ver com o peso que o município tem na oferta da educação básica. Nós vivemos na década de 90 uma intensa e selvagem municipalização do ensino, né? O professor Marcelino, que foi citado aqui, da USP de Ribeirão Preto, diz que quanto mais pobre é o Estado brasileiro, mais municipalizado é o ensino, que é um contrassenso, né? Não seria o esperado. Quer dizer, era melhor ter municipalizado mais em São Paulo, no Paraná, né, em Minas, do que no Maranhão, no Pará, no Ceará, assim por diante. Tá? Porque os municípios nesses locais são muito pequenos, muito precários, sem capacidade técnica e principalmente sem estrutura e com redes bastante precárias. Bem, e eu fui analisar primeiro bem como é que está essa desigualdade. Tá? E se o federalismo brasileiro estava realmente enfrentando essa desigualdade. E vejo a conclusão de outros autores, né, que eu atualizei. Qual é o nosso problema? Se depender só dos recursos próprios arrecadados pelos municípios, se depender apenas dos recursos arrecadados pelos estados, que é o principal que sustenta o município. Apesar de a gente ouvir muitos prefeitos falando, olha, o FPM é que me garante a vida, o que garante a vida educacional é o ICMS, que é arrecadado pelo estado e uma parte pequena dividida pelos municípios. Acontece que esses recursos, eles são vinculados à produção, ao consumo, tá? E o consumo e a produção é muito injusto no Brasil, muito desigual. Ou seja, onde está concentrada a economia, tem mais arrecadação de ICMS porque circula mais mercadoria. Isso gera mais recursos. Onde você tem menos circulação de mercadoria pela pobreza, né, pelo tipo de economia de subsistência que tiver, circula menos recursos, você tem menos provimento educacional. Então, essa desigualdade é reproduzida se contar apenas com recursos próprios. Tá? Então, o que é que vai acontecer? São as transferências federais via o FPM, mas principalmente o que eu estou chamando de fundos sociais, tá? O SUS, o Fundeb e o Fundo Nacional de Assistência Social, que equilibram um pouco, mesmo que não resolvam a desigualdade. Se não fosse esse aporte nacional para os municípios, eles seriam muito mais desiguais, né? Que é um pouco do que o Marcelino falou. Se você não estabelece um padrão mínimo federativo, e é papel da União, a desigualdade campeia. Se campeia na bibliografia nos países mais desenvolvidos, imagina no nosso de profundas desigualdades. Tá? Então, o que minimiza um pouco a situação, mesmo que grave, é o fato de você ter, em 88, instituído sistemas nacionais equalizadores, mesmo que com imperfeições. Eles são muito valorosos. Tá? Bem, pode adiante. Deveria ficar bem visível, mas eu sou da época que a gente usava o retroprojetor e o máximo que acontecia era ficar de cabeça para baixo. Tá? Né? A gente era mais feliz e não sabia. Tá? Nós temos um indicador que é o coeficiente de Gini, tá? Que mede renda, desigualdade. Tá? Quanto mais próximo de 1, mais desigual. Quanto mais próximo de 0, menos desigual. Então, você ter uma nota alta aqui é péssimo, tá? Melhor estar mais próximo de 0, tá? Um SR aí, né? É bem-vindo aqui, né? Quanto mais próximo, né, de uma nota boa, é ruim. Então, o que é que acontece? Se os municípios tivessem só receita própria, eles estavam com 0,36, que é um índice altíssimo para o coeficiente de Gini. Muito desigual. Se eles contassem só com dinheiro repassado pelos estados, eles seriam mais desiguais. O que melhora a situação é quando você usa o SUS, o Fundeb e outros, né, que reduzem a desigualdade. Mas mantém a desigualdade ainda.
E o que eu atestei foi que o efeito dessas políticas tem sido positivo, realmente a desigualdade tem caído, mas tem caído lentamente. Isso tem a ver não por um problema dos fundos, tem a ver com o provimento financeiro, quanto é que a gente coloca no fundo. Então nós temos um SUS precário, temos uma área de assistência social precária e temos um Fundeb muito acanhado. Bem, isso tem a ver com as prioridades governamentais, tem a ver com o pagamento da dívida, tem a ver com as prioridades financeiras, né, que são colocadas em primeira instância e o que sobra. Então, nós estamos no meio de uma crise política que é um pouco na falência desse modelo. Eu mantenho a ciranda financeira, mantenho o pagamento dos juros e o que sobra de uma economia que estava crescendo, eu reparto e diminuo um pouco a desigualdade. Então, essa tabela traduz um pouco da crítica que se tem ao modelo que a gente está vivendo agora. No momento de crise, o que é que acontece? Não sobra dinheiro para repartir. E aí você tem que fazer escolhas. Se você escolher manter a ciranda financeira e o pagamento dos juros, você vai ampliar a desigualdade por falta de provimento desses financiamentos que dão um aporte maior para quem não tem, para poder melhorar o serviço lá na ponta. Pode adiante. Bem, nós temos um pacto federativo distorcido, como já foi falado aqui, né? Ele pensa a desigualdade, mas é muito distorcido. Só para vocês terem uma ideia, de cada R$5 que a educação aplica, R$1 vem da União. Os outros 4 são bancados pelos estados e municípios. Mas de cada R$5 que nós brasileiros pagamos de tributos, qualquer gênero de tributo, metade fica com a União. Digamos, 2,5. Então há uma distorção. Por quê? Porque os serviços públicos essenciais à população não são prestados pela União. São prestados pelos estados e pelos municípios. Então, essa equação só pode levar a precarizar os serviços. Não tem como, mesmo que você seja honesto, que você não roube, não faça distorção, não pegue o ônibus escolar para levar o Daniel para jogar bola, qualquer um desses exemplos, e tem exemplos bastante mais graves do que esse, não desvie dinheiro da merenda, como no estado mais rico acabou de acontecer, tudo isso, ou aquela prefeita ostentação, né? Teve uma que foi presa lá no Maranhão. Esses episódios, eles chocam a gente, né? Mas viram uma explicação fácil. Eles são agravantes. Se o dinheiro é pouco e eu roubo, piora a situação. Tá? Talvez seja mais criminoso até. Bem, é difícil dizer o crime se roubar, digamos, R$1 ou 1 milhão. A diferença é que de R$1 você vai preso, de 1 milhão você contrata um advogado e não vai preso. Tá? É mais ou menos a diferença básica no Brasil. Né? Mas veja, mas mesmo que você faça um governo honesto, que não desvie merenda, etc., né, tem um limite. O limite é o tamanho do dinheiro e o tamanho da demanda. E aquela assimetria que eu falei, ela vai continuar. Menos grave, mas ainda impactante. Então, o nosso Pacto Federativo ele não conseguiu ainda resolver de forma esse padrão mínimo. E você vamos completar 20 anos de vigência da Constituição. E a gente está fazendo uma palestra hoje, lançando um livro, né, na véspera do prazo da lei do PNE. Estamos há alguns dias, 2 meses aí, né? Não sei quantos dias, o Daniel está contando aí, quanto dia falta por prazo aí. Nós estamos em março, abril, maio e junho, 3 meses. 3 meses para vencer um prazo, que era de 2 anos, para você implementar um curso aluno qualidade. Depois de 27 anos que já estava previsto lá que tinha um padrão mínimo. Essa dificuldade de estabelecer um padrão mínimo está vinculado às prioridades governamentais, mas a uma distorção do Pacto Federativo. A nossa Constituição de 88 é famosa por descentralizar serviços, mas ela não foi totalmente eficiente para descentralizar recursos na mesma proporção. E retirar dinheiro da União é muito difícil. A União concentra recursos desde que se entende por gente, né, na história do Brasil. Bem, eu trabalhei para fazer o estudo de impacto na ferramenta do CAC. O Daniel falou um pouco sobre ela, mas o que é, se a gente pudesse explicar com uma palavra? Tá? Bem, todo mundo acha que deve ter um padrão mínimo. O financiamento da escola de educação básica hoje tem um custo. Esse custo é uma per capita. Quanto eu tenho e quantas cabeças eu tenho para sustentar. É uma per capita simples, não tem
Tem um fator de ponderação, alguma complexidade, mas no frigir dos ovos é bem simples. Quanto é que o município de Valparaíso tem? Né? Quantos alunos ele tem de atender? Qual é a per capita que eu acho? A gente fala isso por região, pelo Brasil, por estado. Tá? Bem, em alguns casos, devido a uma pressão da sociedade civil, nós conseguimos que um determinado montante fosse complementado pela União. A complementação da União representa 9% dos recursos gastos no Fundeb. E quando você soma o geral, esse recurso cai. Então ela é pouco significativa para quem fica com metade dos recursos, entrar com menos de 9% dos recursos gastos lá na ponta. Tá? Esse é o tamanho da distorção. Tá? Só que há uma lógica, que é a lógica que não é um padrão. Porque se eu faço uma per capita, ou seja, se o que eu vou gastar é o que eu tenho dividido pelas cabeças para sustentar, e se eu sou desigual, eu vou ter desiguais custos. E desiguais custos têm consequências. Tem vários colegas aqui da Undime, eu fiz um estudo na Undime para verificar quanto que realmente tinha sido gasto em 2009 na educação municipal. Uma creche no Ceará, que não é o mais pobre do Nordeste, tá? É o melhorzinho, tá? Né? Custou naquele ano, dinheiro atualizado em 2011, seria um valor nominal na época, R$2.000. Isso com a complementação da União, quer dizer, a União já ajudando. A mesma creche em São Paulo custou em média R$8.000. Ou seja, além do dinheiro do Fundeb, São Paulo conseguiu, nas suas cidades, dotar de quase 4 vezes mais. Ora, entre 8 e 2.000, né, como é que eu posso oferecer um ensino, um que custa 8 e outro que custa 2? Eu preciso economizar numa proporção muito grande. A principal despesa é com o pessoal. Se você não alterar a matriz de pessoal, você não consegue fazer uma creche de 2.000. Bem, primeiro de salário, mas também de quantidade de alunos em relação aos professores. Porque como eu recebo per capita, quanto mais alunos eu tiver lá, mais dinheiro eu recebo com um professor. Então eu sobrecarrego o professor e contrato professores com menor qualificação, com maior jornada, e essa equação vai equilibrando até que eu consiga ter uma creche com 2.000. Então a matriz do Fundeb não é a qualidade, tá? É o dinheiro existente. Tá? O CAC, né, e o CAC inicial, ele rompe com essa lógica porque ele diz, vamos estabelecer um acordo no Brasil de qual é a qualidade aceitável. Eu digo aceitável porque sempre você pode ter uma qualidade melhor do que aquela que a gente está colocando na planilha. Não pode ser ideal, então não vai ser a Finlândia, tá? Mas não pode ser Nairobi. Tá? Então o Brasil não está num outro patamar. Então, quando você estabelece isso, você estabelece uma quantidade de insumos, salário de professores, número de alunos que você vai ter, conforto ambiental, alimentação, transporte, tudo isso, você estabelece um valor. Quanto é que deu? Esse é o aceitável para o porte do Brasil? Bem, agora vamos ver o seguinte, como é que eu financio isso? E aí você estabeleceu que todos, no mínimo, vão ter um determinado patamar, mesmo que alguns tenham algum patamar acima. Mas ninguém pode ficar mais abaixo. Só que quando eu fui fazer o cálculo disso, né, é raro encontrar municípios brasileiros que estejam nesse patamar. Por isso que o CAC é tão polêmico. É porque quando você torna, digamos assim, operacional o que é qualidade e precifica, ou seja, vê quanto custa, você vai ver que a maior parte dos municípios brasileiros estão abaixo do padrão mínimo aceitável. E aí fica uma discussão seguinte, quem é que paga a conta para que alcance a qualidade? Né? E o que eu fiz no meu estudo, pode adiante, né? Pode um pouco mais adiante. Né? O que eu fiz no meu estudo foi verificar qual seria o efeito, quanto custa primeiro, né? Isso a partir do trabalho da campanha do Conselho Nacional, qual seria o efeito em cada um dos municípios brasileiros, né? E depois comparar esses municípios para verificar se isso era eficiente para diminuir a desigualdade que eu já tinha visto com as regras atuais. Tá? Então, a primeira coisa, né, é que nós teríamos um forte efeito, uma queda muito acentuada na desigualdade.
A gente estava no patamar aí, passamos o Fundeb para diminuir 1 ponto percentual, né, 1/10 ponto percentual no indígena. Com a implantação do CAC, eu faria 3 vezes mais do que eu fiz no mesmo período no Fundeb. E isso é muito significativo em termos de ritmo. Logicamente que eu projetei implantando de uma vez. Na realidade, isso é muito mais complicado, você teria de parcelar, né? 10 vezes no cartão de crédito, do jeito que os governos fazem todas as negociações. Não seria 160 vezes, não, né? Um financiamento da casa própria. Poderia ser uma coisa mais de um carro do que de uma casa própria, que é um pouco mais ágil. Mas teria algum parcelamento para implantar, tá? Que tem a ver com disputa de prioridades. Mas o efeito seria, digamos assim, imediato, maior do que a gente tinha conseguido com o Fundef e o Fundeb. Tá? Segundo, né, somente é viável implantar um custo aluno qualidade se houver uma revisão da participação da União. Não existe como implantar um padrão de qualidade no Brasil contando apenas com os recursos dos estados e dos municípios. Né? Porque os estados e municípios têm pouca capacidade, né, no formato atual, de aumentar as suas receitas, tem muitas atribuições, e mesmo otimizando isso, tem um limite. Né? E quem tem mais folga orçamentária, porque concentra mais recursos, seria a União. Então, o peso da conta que eu encontrei, se fosse dividido pelos estados, seria muito difícil de ser alcançada. O peso da União, quando você vê o montante de outras despesas, é bem menor. Então, teria de ter uma participação mais significativa da União para isso. Tá? Eu fiz várias simulações, como o Daniel falou. Tá? Simulei de uma vez o CAC com todo o que merece, simulei com uma participação da União um pouco menor, de 1% do PIB, simulei fazendo um fundo único, né, que pudesse migrar recursos de São Paulo, de Minas também para os estados mais pobres, simulei várias formas possíveis de fazer isso. E para fazer o CAC no real, né, nós vamos ter de voltar a simular, e a briga que a gente tem com o MEC é que qualquer simulação precisa colocar mais dinheiro da União e você nem chega nas planilhas, porque quando chegar na planilha você tem de colocar na mesa não só abrir as contas de uma prefeitura, mas abrir a conta da União, em que a gente está gastando mais recursos. Tá? E eu cheguei, números de 2011, tá? A União estava participando com 9% do Fundeb. Ela precisaria passar para 41%. Bem, é muita coisa. Tá? Mas quando nós fomos discutir o Fundeb em 2006, né, a gente estava com 400 milhões e a proposta é chegar em 4, 10 vezes mais. E as pessoas acharam que era impossível. E se conseguiu chegar em 10. Né, hoje em dia. Não é nem os 4 que estava. Nós passamos de 400 milhões e chegamos a 10 bi, tá? De contribuição. Só que esse 10 bi ainda representa 9% do que se coloca lá efetivamente nas escolas. Sem contar o dinheiro além que estados mais ricos têm, municípios mais ricos têm. Isso representaria, em número de 2011, passar de 9 para 63 milhões, na minha conta seria 56 milhões a mais, bilhões a mais. Bem, bilhões, 9, 63, 56, para quem é assalariado ou quem raciocina com o seu salário mensal, é uma conta estratosférica. Obviamente. Então você precisa converter isso para verificar, comparar com outras despesas para verificar o impacto disso. Na minha banca de doutorado, o Daniel acompanhou, né, a Marta Aretti, que pesquisa nessa área, disse que era mexer em placas tectônicas. Mas por quê? Porque se consolidou no Brasil de que algumas coisas são intocáveis. Tá? Nós estamos no meio de uma crise política e tem uma coisa intocável. Ninguém mexe com a dívida, nem com o pagamento dos juros. Troca governo, troca presidente, troca deputado, né? Deveria trocar o presidente da Câmara, mas não troca. Né? Pode trocar tudo. Mas quem entrar tem de ter um compromisso, né, como se fosse uma cláusula pétrea da Constituição, de que metade do orçamento tem de continuar pagando os juros e amortização da dívida. Tá? Pode adiante. Bem, essa aqui era o patamar que nós estávamos, que estamos hoje, estava em 2011, e aqui são os efeitos das simulações que eu fiz. Então, se eu implantar, eu tenho um efeito muito significativo de 2 pontos percentuais, que para o coeficiente de Gini é muito difícil alcançar. Não é uma coisa rápida que você consegue diminuir a desigualdade entre os territórios. E isso tem consequência no salário dos professores, na condição dos alunos. Né? Por quê? Porque o grosso do recurso do custo aluno qualidade vai para os municípios mais pobres. Porque é quem tem mais distante.
a preocupação do CAC não é a cidade de São Paulo, não é o DF, tá? Mas no caso nosso aqui é o entorno do DF, que tem uma distância muito grande. Logicamente que se você implanta o CAC para o DF, distensiona a pressão que nós sofremos de todo o entorno que ele vem estudar no DF. Então tem um benefício para o DF em termos de qualidade, que você consegue planejar melhor sua rede se você não tem uma migração o tempo inteiro devido à carência do entorno. Então mesmo o DF, São Paulo, teria esse benefício, digamos, colateral. Mas a preocupação do custo aluno qualidade inicial não é quem está em cima, é quem está embaixo. Tá? E subir, né, significa diminuir a distância para 0,16, né, com aporte federal. Tá? Pode ir. Bem, aqui mostra os valores, né, numéricos, eu já falei dele, para não cansar vocês com tabela. Tá? Bem, para implantar o CAC é necessário mudar a sistemática atual. Não só a linha de raciocínio do Fundeb, ela não é equivocada, ela é parcial, porque é uma per capita, então você teria de mudar. Então você teria de mudar a sistemática e o papel de cada ente federado. Não, eu vou para a última parte, que eu sei que o meu tempo já está terminando, que eu decidi fazer uma conta aqui que não está no livro, mas que eu acho que pode ser ilustrativo. Quanto custa realmente uma mudança de prioridade? Pegando o dado de 2015, né, o valor do CAC custa 24 dias do pagamento de juros e amortização da dívida. A pergunta é a seguinte: o Brasil pode abrir mão de 24 dias dos 365 dias que nós pagamos de juros e amortização para elevar o padrão das escolas brasileiras? É uma meta razoável em termos de prioridades nacionais se o povo fosse consultado sobre isso? Tá? Logicamente que eu transformei em dias, mas você baixando alguns pontos percentuais da taxa de juros de forma sólida, tá? Você alcançaria os 56 bi que seriam necessários. Tá? E calculei também de um outro componente que some do debate brasileiro, que é a sonegação fiscal. O ano passado se sonegou 420 bi, estimado em 420 bilhões. 55 dias de sonegação daria para pagar o custo aluno qualidade. Tá? Pode adiante. Bem, só que eu queria terminar a minha exposição falando do cenário atual. Tá? Nós estamos sob forte ameaça de o Plano Nacional de Educação não acontecer. O decano até se referiu a isso. Tá? Bem, a figura lá do menino jogando a bola, nós temos metas audaciosas. Tá? Se ela não for audaciosa, eu estava me lembrando de uma figura muito cara para a UNB, que é o Darcy Ribeiro. Bem, do balanço da vida inteira do Darcy Ribeiro é muito positivo. E depois que você morre, então você fica mais positivo ainda, né? Porque a gente só lembra das coisas boas. Bem, tem gente que vai entrar para a história como coisa ruim, mas quem fez mais coisa boa, a gente maximiza as coisas boas. Mas ele cometeu um erro no processo constituinte, na LDB, que ele achava que o Brasil não teria condições de universalizar o ensino fundamental. Ele defendia que fosse só obrigatório as 4 primeiras séries. Felizmente ele estava errado e a maioria aprovou que fosse o ensino fundamental de 8 anos obrigatório. Que se nós não tivéssemos aprovado, a gente não teria levado 10 anos, 20 para alcançar. Entendeu? Nós levamos 20 anos para alcançar a universalização do ensino fundamental. Mas se a gente não tivesse inscrito na lei, a gente só estaria até a 4ª série universalizado. Então, você tem de ter metas audaciosas. Tá? O problema é que a crise puxa as metas para baixo. Né? Não só passa pela rua como exemplo, né? É como se uma pessoa chegasse lá e ficasse batendo a bola para baixo do moleque para que ele não jogasse a bola muito alto. Tá? Então, nós estamos num momento em que as prioridades econômicas de enfrentamento da crise, elas diminuem os recursos. Nós estamos num círculo vicioso em termos econômicos. Tá? Nós estamos aumentando a taxa de juros para diminuir o consumo. Diminuindo o consumo, nós estamos gerando desemprego, cai a renda, caindo a renda, você consome menos, e tendo menos consumo, a gente arrecada menos e tem menos recursos disponíveis para pagar salário de professores. Tá? Né? A Vívia estava falando que ela estava no IPEA. Né? O IPEA fez um estudo. Bem, o IPEA é um órgão do governo que não é lido pelo governo. Tá? Só quem lê o IPEA é quem não é do governo. Acho que tem uma portaria, alguma coisa proibida que ninguém lê. Os economistas, Ministério da Fazenda. O IPEA fez um estudo para verificar o que acontecia com o dinheiro gasto nas principais políticas sociais
e no pagamento do juro da dívida. O que eles fizeram? Bora ver o que acontece com o dinheiro depois que a gente aplica. Como é que ele circula na economia? O pessoal da econometria fez lá. E tem muita gente competente no IPE. Para cada R$1 aplicado na dívida pública, circula na economia e volta 0,94. Ou seja, o dinheiro fica quase que estagnado. Tá? Para cada R$1 gasto, né, em educação, volta 1,8. Quase que dobra em termos de movimentação. Então, ao contrário do discurso oficial, quanto mais você aplicar na área social, mais você movimenta a economia. E é simples de raciocinar. O que acontece com o dinheiro gasto com a educação? 80% vai para salário. Bem, eu sou muito invejoso das pessoas que aparecem nesses programas de rádio guardando dinheiro. Né? Tem uma inveja terrível, assim. De vez em quando tem Mauro Halfman, sei lá, tem uns programas na rádio, né? Eu tenho 300 mil guardado, 500 mil guardado, né? O que é que eu faço com dinheiro, né? A gente não consegue guardar dinheiro. O que é que o professor faz com dinheiro? Consome, gasta nas suas dívidas, em alimentação, comprando o livro aqui, guarda um pouquinho para comprar o livro, certo? Não vão gastar tudo só em consumo. Ora, isso gira a economia, porque quando eu consumo, eu gero emprego. Tá? Então volta mais do que eu gastei na educação por causa do círculo virtuoso. Mas o governo insiste que para superar a crise eu tenho que continuar pagando mais ainda a dívida e paralisando o dinheiro. E uma parte indo para fora do país. Tá? Bem, e nesse momento virou um palavrão você falar de gasto público. Tá? E a última, eu acho que é a última. Bem, se o governo está fazendo isso, e é pecador por isso, apesar da Semana Santa pode ter zerado os pecados, né? Mas é um pecado muito mortal, né? Você está aprofundando o pacote, né? O golpe institucional que tem que estar à véspera de acontecer não é para mudar a política econômica. Tá? É para piorar a política econômica, é para acelerar essa política econômica e aprofundar. Ou seja, em vez de melhorar a situação, nós vamos ter uma piora na retirada de direitos, com muito mais facilidade, com muito mais apoio da mídia, com muito mais apoio no parlamento, né? E o corte de gastos sociais vai ainda sufocar mais ainda a possibilidade de cumprir o plano. Isso vale para a universidade, vale para a educação básica, vale para o CAC. Ou vocês acham que nesse cenário, sem mudar a política econômica, ou piorando, que é o cenário mais provável, sendo muito assim, racional, né, nós vamos ter alguma possibilidade de implantar um padrão de qualidade no próximo período? Sem mobilização, sem luta, etc. Bem, por fim, eu queria dizer, apesar desse cenário pessimista que a gente está realizando o debate, uma coincidência, não depende da gente, tá? O CAC ele traz um elemento muito inovador e estimulante. É mais fácil as pessoas lutarem pelas coisas concretas. É mais fácil discutir dinheiro da educação se eu traduzo isso num padrão de qualidade em que o pai pode comparar esse padrão com o padrão que o filho está recebendo. Um dia desse apareceu na televisão uma escola de Codó, no Maranhão, que era de chorar. Sabe aquelas escolas que aparecem assim que você, né, deprê, a sensação deprê na televisão, a professora chorando, as carteiras quebradas, sem quadro negro, não tinha banheiro na escola, era um galpão. Infelizmente não é única, tem muitas escolas assim. Bem, essa escola não podia ser chamada de escola, mas é uma escola. É o padrão possível ou realizado lá em Codó. Tá? Então, para alguém que está nesse padrão, sendo retirado do direito, o CAC é um estimulante para você lutar. Porque você diz, olha, tem uma lei que diz que deve ter um padrão, tem uma fórmula dizendo quanto custa, eu estou muito longe dele, eu quero que meu filho tenha esse padrão. Se isso estimular a luta, ele está cumprindo o seu papel. Se a gente torná-lo efetivo, que é a luta que a gente está fazendo, ele pode dar um salto de qualidade na educação e uma diminuição da desigualdade. Mas sem mudar as prioridades, nenhuma dessas coisas vai acontecer. Por isso que tem de associar uma forte luta por mudar as prioridades econômicas para viabilizar que o Plano Nacional aconteça. Uma coisa está diretamente associada à outra. Tá? Não adianta lutar pelas metas e fazer alarde pelas metas, etc., se você não é coerente com a luta para que as prioridades mudem. Porque você não está viabilizando as condições para que o plano aconteça. E a gente vai ficar brigando pelas migalhas. Esticando a corda, né? Quantas bolsas a gente conseguiu, quanto da UAB se manteve, quanto cortou, correndo atrás do prejuízo. O livro ele traz essa contribuição, né?
ele ajuda, mas tem muitas lacunas que o livro não responde, que eu espero que nos debates aí que estão sendo feitos agora da sociedade civil com o MEC, elas sejam respondidas para que o CAC vire uma realidade. Obrigado. Parabenizar o professor Luiz pelo seu trabalho, que com certeza, né, vai se tornar cartilha do nosso departamento, das nossas disciplinas. Parabenizar o Daniel pela exposição. Vamos abrir o debate agora. Quem quiser fazer por escrito pode encaminhar a mesa, né? Mas antes eu só gostaria de colocar o tema, se vocês me permitirem, num cenário mais histórico. O modelo federalista de Estado, no Brasil, na verdade, ele é mais antigo do que a própria República, porque ele surgiu com o Ato Adicional de 1834, foi quando as oligarquias estaduais deram um golpe em Dom Pedro II. E de lá para cá, as doenças do nosso federalismo, elas persistem até hoje, né? É o velho coronelismo, o patrimonialismo, a cultura política brasileira eivada de clientelismos, e isso acirrou as nossas desigualdades. Então eu entendo que todo esse trabalho hercúleo dos nossos colegas aqui na área de financiamento da educação é justamente como resolver essas desigualdades que o nosso federalismo nos impõe há pelo menos 182 anos, né? E eu entendo que se nós conseguirmos colocar isso em prática, será um grande avanço, porque o Brasil só conseguiu até hoje, né, construir 3 momentos de políticas educacionais, quando o Brasil teve 3 momentos de projeto de nação, que foi a Era Vargas, a ditadura militar, sem entrar no mérito se foi bom ou ruim, e depois da Constituinte de 88. E nós devemos, esses momentos pós-constituinte, né, a mobilização da sociedade civil, que começou lá com a Constituição, organizando o Fórum Nacional de Educação, que se organizou na LDB, né, muitas conquistas que vieram na LDB foi em virtude da mobilização. Em 92, foi 92, 94, veio a campanha, né? 99. Então, assim, nós temos uma efervescência social que está aí atenta na hora de educação, que está organizada, que está atuante, né, pressionando o parlamento por essa legislação. Então, neste momento de crise que o país está passando, se nós conseguirmos efetivamente fazer essa modificação dos fundos para o CAC, isso vai ser um salto de qualidade na educação. Então, se ninguém encaminhou por escrito, eu vou abrir aqui inscrições para o debate. Por favor. Nome? Xavier. E aí eu vou abrir umas 5 inscrições e aí depois a gente passa aos expositores para responder. Mais alguma inscrição? Nome? João. Não, mas aí tem uma ordem. Nome? Tássia? Ok. Mais alguém? Não? Então, Xavier, por favor, é o primeiro. Não sei se vão te ouvir. Obrigado pela oportunidade. Vai, né? O que eu vou falar aqui? Não, hoje eu vou moderar. Vou moderar. Eu esqueci de tirar até o crachá, por isso que eu tenho que moderar um pouco. Prazer de participar dessa mesa. PNE é uma questão que eu tive a oportunidade de fazer aqui na UNB, a minha dissertação de mestrado. Pesquisei, né? O Luiz, inclusive, contribuiu bastante. Foi uma das pessoas que eu entrevistei. O Daniel, por uma questão de agenda, né, Daniel? Não participou, mas contribuiu de alguma forma, que eu li bastante questões. Bom, não vamos entrar nisso. Dizer que da questão do financiamento,
ainda segue, vai seguir por uma boa trajetória, o grande calcanhar de Aquiles do PNE. E aí, para não fugir da questão, tem tantas questões para falar sobre o PNE, historicamente, né? Eu acho que as questões como o Luiz coloca, bastante claro, e eu chamo isso no meu trabalho, as intencionalidades e decisões políticas inviabilizam insistentemente nessa hora desse governo. Eu pego de 1930 para cá, todos os governos tinham uma desculpa de que sempre tinha uma crise, um problema, uma prioridade, e sempre a questão do financiamento, de que não é possível. Parou de se falar, de se trabalhar a educação como a questão da desigualdade social e tudo mais, como uma questão de necessidade, né? A gente ficou trabalhando somente com o possível e não vai. A minha pergunta, acho que vale para os dois. Eu acho que no debate da aprovação do último PNE, que o meu objeto de estudo foi o PNE anterior, eu estudei os fatores que influenciaram a implementação, parece que persistem, né? E aí o financeiro sempre é a desculpa, mas tem também as decisões políticas que não são tomadas. E aí, Daniel, eu acompanhei, particularmente você também, e muito de vocês, todo o debate da discussão do PNE novo, que é esse que está em pauta aqui. Quando se enviou o Ministério da Educação envia a proposta originalmente para o Congresso, já há um problema original, que é a traição da proposta que se discutia de financiamento, que foi da CONAI em 2010. Então a gente já tem um pecado original, né, dentro dessa questão do possível, né, e não do necessário. E aí eu vi que a questão do CAC já nas metas, que para mim a meta do CAC, eu concordo, eu partilho disso, como o Daniel coloca, é quem vai concretizar, né, aquilo que se tem como perspectiva progressiva, né, dentro das outras metas. Sem isso, então, mas o CAC ficou, para mim, não sei se vocês concordam, eu queria que vocês falassem sobre isso. Será que a meta do CAC ou a discussão do CAC não ficou meio que, até mesmo por essas questões que vocês colocaram aí, ficou meio escondidas diante daquela questão que ficou mais visível e aparente, que era a discussão do 10%. Então, aquela luta para conseguir concretizar a meta dos 10% deixou com que o elemento mais importante para efetivar isso ficasse no segundo debate. Então, eu queria um comentário só sobre isso. Obrigado. Boa noite a todos e a todas, né? Gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar o professor Luiz, Daniel Cara, né, por esse trabalho aí que transcende até a academia, né, a questão de materializar mesmo na prática o indicador de qualidade, né, que é uma discussão que vem de longa data, né. Sobre essa discussão de financiamento de educação, que sem dúvida nenhuma é uma temática de maior relevância, né, para a educação pública no Brasil, no âmbito municipal, estadual, até mesmo no DF, né. Essa questão do financiamento é uma questão que muitas vezes é negligenciada em alguns debates educacionais, né? Então é muito importante trazer isso aí para o primeiro plano do debate, porque é isso realmente que chega lá na ponta da sala de aula, né? Nos últimos anos eu tenho acompanhado aí, sempre que posso, acompanhado esses debates aí do PNE, da materialização aí dessas leis, né? Eu tenho acompanhado mais o debate do chão da sala de aula, né, do que na academia propriamente. Mas a gente observa aí, olhando aí um pouco de fora da academia, que um grande obstáculo, né, para a materialização, não só do CAC, mas de muitas metas do PNE, é a lei de responsabilidade fiscal, que impõe um freio aí a esse gasto público, né, para serviços públicos, né? Então é um obstáculo. Mas uma das metas do PNE prevê uma lei que muito tempo está sendo, tem um PL já em curso, que é uma lei de responsabilidade educacional, que se refere a uma dessas metas do PNE, e com a estabilidade política parece que ficou meio engavetado, né? Ia ser votado até essa semana aí um parecer na comissão lá
se eu não me engano. Aí a pergunta é mais uma, saber a opinião de vocês sobre esse PL, né? Em que ele pode ajudar a materializar aí tanto o CAC, o CAQI, essas outras metas aí, indicadoras da qualidade. Oi, boa noite. Muito obrigada pela discussão, foi excelente. Eu tenho duas perguntas rápidas, bem curtas. A primeira é se vocês já pensaram, quando pensam em CAC, se vocês pensam em CACs. Porque enquanto a gente gostaria de ter um padrão único de qualidade, quando a gente fala que 80%, quando vocês falam que 80% desse custo vem dos professores, se a gente pensar no custo relativo dos professores em relação a outros profissionais, que é um dos objetivos do PNE, será que esse custo relativo para atrair esses professores e pagar esses professores não deveria ser considerado quando se calcula esse CAC para chegar a esse padrão de qualidade único ao redor do Brasil? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é que eu queria ouvir um pouco de vocês o que vocês acham que pode afetar os 10%, que foi a questão que levantou do PNE, de se atingir esse 10% com o que tem avançado negativamente em relação aos royalties do petróleo, que foi, acho que muitas fichas foram colocadas nos recursos que viriam dos royalties do petróleo para a educação, e como tem avançado nesse sentido, como isso vai afetar o que vai vir a partir de agora para a educação e, então, para se atingir o CAC inicial e o CAC. Mais alguma, Zélia? Mais algum inscrito? Pode ser, se você quiser. Você prefere, Luiz? Isso aqui é o... Bom, vamos lá então. Primeiro, indo pela ordem aqui, a questão do Xavier. Na realidade, Xavier, no processo de tramitação do plano, a gente usa uma estratégia. O tema do CAC foi um tema muito caro ao que a gente chama de rede da campanha, né, que envolve a CNTE, que são os trabalhadores em educação, a Undime, que está aqui presente, a UNCME, que são os conselheiros municipais de educação. Perceba que a campanha é uma rede que tem muita base no município, e é porque o município é, de fato, o ente federado mais frágil em relação à oferta, né, da educação, como bem apresentou o Luiz. Mas tem também ONGs, tem fundações, quer dizer, a rede da campanha é uma rede muito plural. Tem o MST, né? Então é uma rede muito plural. E qual foi a nossa estratégia? A nossa estratégia foi chamar atenção para os 10% do PIB, mas com base num cálculo. Em agosto de 2011, eu e o Luiz fizemos uma nota técnica que é assinada pela coordenação da campanha, pela direção da campanha, melhor dizendo, e que essa nota técnica ela utiliza o CAC para responder ao estudo que o MEC tinha feito do custo do PNE. O que aconteceu na tramitação do plano? Pela primeira vez na história de um plano, porque todo plano ele tem que ter um elemento básico que é quanto ele custa, o diagnóstico que subsidia a escolha das metas do plano e o quanto ele custa. E pela primeira vez na história de um plano, o Plano Nacional de Educação foi encaminhado para o Congresso Nacional sem essa planilha de custos. O que eu e o Luiz fizemos? A gente pegou o que o MEC fez, o Luiz aperfeiçoou a análise demográfica do que o MEC tinha analisado, de como seria a evoluída demografia brasileira, quantas matrículas seriam necessárias para cada etapa, para cada modalidade, e fez uma análise meta por meta, aplicando ao que se determinava como uma demanda demográfica, basicamente quantas matrículas precisavam ser criadas, versus o custo do custo aluno qualidade inicial, que tinha sido
aprovado no Conselho Nacional de Educação, em parceria com a campanha, mas não homologado. Então, o que a gente fez? O trabalho do MEC, a gente incluiu a variável da qualidade via custo-aluno-qualidade inicial. Qual foi a estratégia política que a gente constrói a partir daí? Evidenciou a necessidade dos 10% do PIB. Se vocês pegarem o estudo 124 do IPEA, ele pega a nossa nota técnica e diz que a nossa nota técnica é mais consistente do que a nota técnica do MEC. E aí muda todo o processo de tramitação do plano, porque o IPEA, que é um órgão federal, diz que uma nota da sociedade civil tem mais qualidade do que a nota do próprio governo. Resultado, a gente ganha o debate técnico, né, na Câmara dos Deputados. Tanto é que isso acontece em 2011, evolui, o Renato, né, da Fundação Abrim, que está aí, acompanhou toda essa história lá no Congresso Nacional, isso evolui para 2012, 26 de junho, aprovar os 10% do PIB e as estratégias do CAC. Então a gente fez o processo inverso. Primeiro a gente mostrou a necessidade dos 10% do PIB, a necessidade dos 10% do PIB aqui, corrigindo até, a gente mostrou que as 19 metas do plano anteriores exigiam 10% do PIB e o cálculo que a gente utiliza, a base de cálculo que a gente utiliza na educação básica é o custo-aluno-qualidade inicial. Então a gente conquistou dessa maneira, nessa forma de construir uma narrativa, a gente conquistou as duas questões, tanto o custo-aluno-qualidade inicial como os 10% do PIB, deixando claro que o custo-aluno-qualidade inicial seria o veículo para garantir expansão com qualidade na educação básica. Essa que foi a estratégia. O governo federal ele só percebe que o custo-aluno-qualidade ganhou corpo no Senado Federal, que na Câmara ele já tinha perdido a tramitação. Quando ele percebe no Senado que o CAC era o motor, que não importava se era 10, se era 15, basicamente, gente, não importa se é 10% do PIB, se é 20, se é 30, o que importa é garantir expansão com qualidade. Para nós dá 10,38, né, na nossa nota técnica, que ela chega nesse grau de precisão, é na ponta do lápis mesmo. Então, ele se percebe, o governo federal percebe que não toma consciência que ele tinha deixado a coisa passar, tenta reverter no Senado, mas aí já era tarde, porque o Senado não podia desconstruir todo o plano. O Senado tentou fazer uma série de maldades no plano. O Renan, até no dia da votação, ele faz um mise-en-scène, abre espaço para a Igreja Católica atuar e para os fundamentalistas cristãos, e aí que entra todo o debate de gênero. Isso estava morto no plano. Na Câmara não tinha nem sido debatido. Mas ele aproveitou aquilo para criar um clima negativo em relação ao plano, aprova um texto que é muito favorável ao governo federal, e aí quando eu falo governo federal, eu falo a posição do Palácio do Planalto e também do Ministério da Educação, porque, diferente do que aconteceu com o Fundeb, por exemplo, o Ministério da Educação, no Plano Nacional de Educação, ele joga muito favoravelmente a posição do Planalto, ele não disputa a posição do Planalto. E no Fundeb se disputou a posição do Planalto. O Ministério da Educação divergiu, por exemplo, da área fazendária. Teve uma cena espetacular que, assim, um dia que a gente vai conversar numa atividade com o Guido Mantega, ele fala, não, eu concordo com 10% do PIB. O problema é no Ministério da Educação, quer dizer, a coisa estava... É claro que ele não concordava, mas ele estava dizendo que fala com o Ministério da Educação que eles vão incorporar a nossa pauta. Então não teve disputa interna dentro da esplanada dos ministérios. Então, o que eu queria te responder é que, quando eles viram que a coisa estava construída, já estava tarde para desconstruir totalmente. Quando volta para a Câmara, a gente consegue, na Câmara, manter o texto original da Câmara, como funciona a lei. Sai da Câmara, que é a casa propositora, vai para o Senado, que é a casa revisora. Caso a Câmara discorde da revisão, foi o que aconteceu em relação ao CAC, volta o texto original da Câmara. Então, nesse sentido, a gente ganhou. Perdeu em outras questões, e tem muita gente que tem criticado o plano, pessoas que têm um trabalho respeitadíssimo, né, acadêmicos da área de educação, mas a gente tem que ter clareza de uma questão fundamental. Numa discussão parlamentar, é impossível você ter 100% de tudo aquilo que você quer. Não tem como. Não existe possibilidade. Então, tem surgido muita crítica ao plano, porque o plano ele contém uma série de maldades. O plano ele segue o interesse das fundações empresariais. É muito menos do que o que a gente conquistou. A gente conquistou muito mais do que o que eles conquistaram.
Agora, numa discussão parlamentar, e aí o problema não é o PMDB, não é o PP, não é o PT, não é o PSDB, em qualquer parlamento no mundo, a discussão parlamentar exige negociação e equilíbrio. Em qualquer lei, em qualquer lugar, você vai ter várias posições dentro de uma lei. A gente tem que ter clareza de que a gente não joga só nós o jogo. E para ser bem sincero com vocês, muitas vezes isso não é ruim. Tem casos que é ruim, como por exemplo quando se aprova a remuneração de professores por resultado, que eu considero que é uma estratégia equivocada, 7.36. Isso é ruim. Mas o próprio custo aluno qualidade inicial, de alguma maneira, já mata essa possibilidade, porque não vai ter muita margem para negociação orçamentária, sendo que o CAC é uma questão que tem muito mais apelo social. Então, as leis elas são negociadas, e na negociação o que vale mais na implementação da lei é aquilo que tem mais base social. Tem que ter esse ponto de clareza. Eu vou deixar a questão da LRE para o Luiz responder, para não me estender demais, mas basicamente o relatório do Bacelar, que está em discussão na Câmara dos Deputados, é péssimo. A lei de responsabilidade educacional que nós defendemos, Sociedade Civil, Conferência Nacional de Educação, é uma lei de responsabilidade educacional que questione a lei de responsabilidade fiscal. E o que está sendo aprovado na Câmara, que está um tiquinho para aprovar, porque tem o apoio do Eduardo Cunha, é uma lei de responsabilidade educacional que só pune o gestor, mas não dá as condições para o gestor trabalhar, e também o mundo provou que a estratégia de punição ela é contraproducente na área de educação. Então, na Inglaterra deu errado, nos Estados Unidos deu errado, e vai dar errado em qualquer lugar que seja, porque a lógica pedagógica, a razão pedagógica, se é para utilizar os termos deles, é muito diferente da razão mercantil. Não dá para utilizar regras empresariais no processo pedagógico. Então, é isso que o mundo tem mostrado que não dá certo, né? No nível internacional é um grande debate, inclusive, porque o mundo anglo-saxão defende essa perspectiva, mas curiosamente ele está abandonando em todos os países. Estados Unidos, Nova Zelândia, Inglaterra, está todo mundo abandonando esse paradigma, né? E em relação ao petróleo, os 10% do PIB, o que aconteceu? A gente teve um azar tremendo, que o preço internacional do petróleo despencou. A gente saiu de um preço que estava batendo 135, 125, para um preço agora que está 40, quando está muito bom o mercado, né? A média de fato, né, do barril de petróleo tem sido 35, 38. 35 dólares o barril do Brent de alta qualidade, né, que é o de alta octanagem, que é o que a gente tem no pré-sal. O petróleo do pré-sal é um dos melhores do mundo. Assim, a octanagem dele, a capacidade energética dele é enorme. Quer dizer, é um petróleo que, podendo ser explorado, daria um retorno absurdo. Agora, o petróleo nunca pagaria os 10% do PIB. Né? Isso é importante frisar. Quando a gente lutou pelo petróleo, a presidenta Dilma defendia uma lei que era extremamente demagógica, a gente falava que era 100%, lembra? Que a ideia era 100% dos royalties, era 100% de um brigadeiro. E a gente conseguiu, e com uma grande participação aqui da UNB, a Catarina levou um monte de aluno lá para as manifestações, e a gente conseguiu, muitas vezes até contra, eu falei hoje para a presidenta da UNE, né? Até contra a posição da UNE, a gente conseguiu reverter lá na Câmara dos Deputados e conseguiu ter 75% de um bolo, que é muito melhor do que 100% de um brigadeiro. Por quê? Porque a gente pegou metade do fundo social do pré-sal. Antes era só metade dos rendimentos. Rendimento do Fundo Social do Pré-Sal é 2% ao ano, se muito. Se a gente comprar título da dívida americana e os Estados Unidos estiver produzindo o que não está produzindo mais. Então era um dinheiro muito pequenininho que vinha. Depois com o dinheiro forte, ainda assim não daria para pagar os 10% do PIB. Para pagar os 10% do PIB é preciso muita coisa. É preciso petróleo com preço bom no mercado internacional, vai ficar bom a partir de 2030. Essa é a previsão, então vai demorar muito tempo. Mas a gente tem que defender a lei, porque a gente tem que lutar pela educação também em 2030. Aliás, vários de vocês aqui vão ser professores, né? Então, além do compromisso social e público, tem o compromisso da própria pauta de valorização dos professores. Mas a gente precisa de imposto sobre grandes fortunas, precisa de CPMF, e precisa de CPMF para a educação. É o único imposto, o único tributo que a gente criou, é uma contribuição social, que é efetivamente justo,
né? Porque ele cobra mais de quem tem mais, quem movimenta mais, e precisa mudar um pouco as prioridades orçamentárias, que é atuar sobre a dívida. Então, mesmo se o petróleo tivesse assim num patamar bom, ele não está no patamar bom porque o PEP agiu para não estar no patamar bom, para inviabilizar o pré-sal, para inviabilizar a Rússia, exploração de petróleo na Rússia e principalmente o gás de xisto nos Estados Unidos, mesmo se o preço fosse ótimo, não pagaria os 10% do PIB. Na melhor das projeções, nossa, em 2020 estaria dando 30 bilhões de reais, está bem abaixo dos 63 que o Luiz apresentou aqui. Então a gente tem que ter uma discussão sobre prioridades no país. E o PNE, e aí só concordando para finalizar com o Luiz, digam o que for, eu prefiro ter o PNE com 10% do PIB, que está sendo super criticado, valor econômico, Estado de São Paulo, assim, até cansa ler editorial, né? Porque é um exercício de martírio. Você vai lá ler para ficar indignado e volta a ler, né, para saber o que eles estão pautando. Mas eu prefiro a gente ter que passar por esse tipo de dificuldade no momento de crise do que não ter uma lei que aponte 10% do PIB. Porque pelo menos a gente tem para onde olhar, né? Então eu acho que esse é um grande ganho. E sem dúvida nenhuma o trabalho do Luiz, né, nesse livro vai ser um grande material de trabalho de incidência política para nós. Olha, eu vou ser bastante breve nas respostas para que a gente tenha o lançamento e me informar aí que vai ter até o que comer, né? Tudo bem que foi afetado pela crise, pelo corte, né? Teve um determinado corte orçamentário, então não é também, né, um coffee break, né? Não é um banquete. Mas eu queria responder da seguinte forma. Eu concordo com o Xavier sobre o calcanhar de Aquiles, é um debate, e fazer o debate do calcanhar de Aquiles, o financiamento de um plano, num momento de crise é muito sintomático. Porque o que é uma crise? Eu sei que muitas pessoas enxergam só a crise política, o lado político da crise. Mas por trás da crise política tem uma disputa dentro da sociedade pelo fundo público. Quer dizer, como é que eu organizo o Estado brasileiro para enfrentar a crise? Quem é que ganha, quem é que perde no uso desse fundo público? Esse é o debate principal que está nos bastidores. Tá? Então, os ataques aos royalties, né, a fragilização da Petrobras, né, as várias concessões que a Dilma fez, as exigências agora do PMDB de fazer muito mais concessões, muito mais radicais, tem a ver com os interesses do grande capital para abocanhar o fundo público e se proteger. O grande capital está se protegendo na crise. Bem, quem não tem aonde se proteger é que vai se quebrar. Então, quando a gente diz a crise vai ser paga pelos trabalhadores, tem a ver com esse fenômeno que toda crise ela enseja, porque radicaliza a disputa pelo fundo público. Não está sobrando. Né? Na minha terra tem o seguinte, farinha pouca, meu primo primeiro. Tá? Que é um ditado bem paraense que a gente é movido pela farinha. Tá? Então, quando a farinha está pequena, todo mundo disputa o seu pedaço. É isso que está acontecendo. E farinha pouca, meu pirão primeiro. O problema desse ditado é que você tem de ter uma nota de rodapé para traduzir cada palavra. Né? Então, veja, royalties, tá? Nunca dava 1% do PIB no melhor cenário. Mas se vendeu isso, por quê? Porque tinha uma disputa política no seguinte, olha, já resolvi o financiamento, já deu royalties para vocês aí. Tá? Só que caiu muito o valor do petróleo e caiu a participação possível dele. Tá? E os projetos estão tramitando na Câmara, pioram ainda, porque retiram o recurso do fundo social e diminui o montante do bolo. Tá? Então é muito grave a situação que está lá. A desvinculação das receitas dos estados e municípios que está sendo proposta, tá? Ela afeta diretamente o bolo tributário vinculado à educação. Tá? É muito recurso que você vai perder, né? Se isso for aprovado. Então, esse é um momento de disputa. Bem, ter na lei, eu concordo com o Daniel, ter uma lei que dá uma expectativa, ela te dá força para lutar, que dá mais credibilidade para a sua luta. Você está contra a lei, está fora da lei, certo? No momento que você não faz nada para garantir os 10%. Terceiro, a disputa no PNE tinha determinados eixos. Eu acho que é importante, mais do que as metas, se a gente entender o que é que estava em disputa. Eu diria que teve 3 eixos que nós trabalhamos, a sociedade civil trabalhou no PNE. Que ele tinha de ter um caráter público. Ou seja, nós queríamos que o recurso público fosse para a área pública. Tá? 2, que ele fosse expansionista.
é a parte mais visível do PNE. Tá? Tem que crescer a matrícula e ser inclusivo. E terceiro, ele tivesse um padrão mínimo de qualidade, para que essa expansão não repetisse os erros passados e não fosse uma expansão privatizada. São 3 conceitos que se combinam. Bem, tem coisas que a gente ganhou, tem coisas que a gente perdeu. Eu sempre digo, qualquer segmento da disputa educacional tem um PNE para chamar de seu. Eu posso pensar no PNE coisas boas e coisas mais, a depender da minha lógica. Nós ganhamos muito nessa lógica. E uma das principais conquistas foi o curso aluno qualidade, porque ele estabelece uma outra forma, como o Daniel colocou, de calcular o custo. A médio prazo, ele muda a lógica que uma geração toda de 15, 16 anos foi acostumada a raciocinar. Bem, terceiro, ele é um padrão mínimo, Tassa. Tá? Então, tem um debate dentro do MEC se a gente devia fazer CACs. Bem, a gente quer um padrão mínimo. Por quê? Porque quando você fizer a matriz de financiamento, você vai ter estados e municípios que vão estar acima e que têm recursos não vinculados que podem compensar. Então vão ter outros CACs maiores, ou não CACs, digamos, acima do CAC. O nosso problema é que a gente está abaixo, é garantir recursos para o que está abaixo. Bem, quando a gente for discutir o custo aluno qualidade sem o I, talvez valha a pena a regionalização, mas neste momento ela não seria bem-vinda, porque ela poderia, digamos assim, ensejar uma precarização. Tá? Tipo assim, qual é o CAC possível no Nordeste? Tá? Então, abaixo, tem o piso, mas tem o subsolo 1, a garagem 1, a garagem 2, né? Tem os prédios que tem um monte de garagem para baixo. Então, hoje em dia, o piso já não é o menor local, né? Depois do pré-sal, que é quase no inferno, né? Então, já ficou mais difícil esse negócio de piso. Bem, sobre a lei de responsabilidade fiscal e educacional. Bem, a fiscal tem o que as pessoas conhecem e para que ela foi feita. Tá? A lei de responsabilidade fiscal foi uma lei para viabilizar um ajuste para obrigar os estados, tipo os grandes, a pagarem a dívida com a União. Foi só para isso que ela foi feita. Para que isso acontecesse, você tinha de bloquear recursos para pagar a dívida e impedir crescimento do gasto com o pessoal, que era a principal despesa. O que ficou famoso, não, nós estamos agora tornando mais responsáveis em termos fiscais, porque a gente coibiu o gasto com o pessoal. Eu citei o estudo do IPEA. Não tem como expandir a educação e saúde sem gastar com o pessoal. Não tem como pagar o piso dos professores sem ferir a lei de responsabilidade fiscal em muitos municípios brasileiros. Quanto mais dependente, quanto menor o município, mais a participação da educação e saúde no funcionalismo é maior. Se você pegar um estado como o DF, dissolve um pouco, mesmo que o gasto com pessoal e educação é muito relevante aqui. Tá? Mas se você pega um município pequeno, é educação e saúde que existe. Não tem segurança, tá? Não tem outros serviços, eles são terceirizados. Então, não tem como expandir a rede de educação infantil sem contrariar a lei de responsabilidade fiscal. Né? Isso a gente não resolveu, esse impasse não está resolvido. Tá? Bem, por último, a lei de responsabilidade educacional que está sendo debatida não é o que nos interessa. Pelo contrário, né? É da visão de ou trabalhar com resultados, que todas as pesquisas acadêmicas mostram que é uma incoerência em termos teóricos, ou, né, estabelecer uma punição dos gestores como solução, né, uma criminalização da gestão. Digamos que a criminalização do movimento social, tem várias criminalizações, isso seria uma criminalização. Né, a criminalização de quem não tem dinheiro. Então, por que não cumpriu? Porque é irresponsável. Eu sempre uso com meus alunos que o Pacto Federativo disse para a União que ela deveria socorrer os estados e municípios. E eu uso um exemplo para fechar. Se você ligar para os bombeiros, um dia desse quase que incendiava aqui, né, um prédio antigo, né, e não restaurado, né? Bem, aí nós ligamos para o bombeiro, alguém daqui ligou. Bem, o que é que o bombeiro perguntou para quem ligou aqui da faculdade? Bem, aonde é e o tamanho do incêndio. Perguntou quem era responsável? Perguntou se a gente poderia solucionar sozinho, com o extintor de incêndio resolveria? Não. Eles queriam saber o endereço e quantos carros deveria mandar. A União não raciocina assim. Um prefeito diz, olha, eu não estou conseguindo pagar o piso. Bem, a responsabilidade deve ser tua. Você já tentou diminuir o gasto com o pessoal? Já tentou aumentar o número de alunos? Já tentou ser menos corrupto? Já tentou fazer uma qualidade total? Eu te dou vários conselhos, 10 passos para o sucesso, sei lá, né, um livro de autoajuda, qualquer coisa, contanto que não me incomode. Em último caso, eu te mando algum dinheiro. Então, é um bombeiro um pouco diferente, entendeu? A União. Então, essa disputa do fundo público, ela também tem uma disputa federativa. O CAC ajuda a elevar o padrão de debate
para sair do melhor que nada, que eu falei, e ao mesmo tempo coloca em xeque a união. Por isso que ele é importante, porque não é viável, tá, nenhuma responsabilidade educacional que se preze, que fosse um outro patamar, sem que você reveja o Pacto Federativo. Tá? Então, esse é o único. Bem, o que é que vai acontecer daqui por diante nesse cenário? Está muito em aberta o debate, a conjuntura, etc., as análises, todo dia muda, né? Em 20 minutos tudo pode mudar, né? Certo? Né? Mas a crise uma hora vai passar, a gente pagando a conta ou não, mas ela vai passar, né? O barril do petróleo, segundo as previsões do Daniel, né, vai levar alguns anos, né? Com uma aposentadoria vai piorar, então a gente vai estar, os mais antigos vão continuar trabalhando, né? Certo? Vai ter uma lei da Bengala 1, Bengala 2, Bengala 3. Quando a gente pensa que vai se aposentar, vai passar para 85 anos, né? A aposentadoria, então a gente vai estar por aqui debatendo em 2030, uns já como professores, outros alunos e uns dando aula ainda, né? A gente espera em melhores condições do que a gente está hoje, se a luta foi bem sucedida, tá? Mas não existe um determinismo, depende dos atores sociais comprarem isso. Se as pessoas comprarem, não o livro, que é bom comprar o livro, mas comprar a ideia do CAC, e ele for uma bandeira não só da sociedade civil organizada, mas do pai do aluno que está precisando melhorar a sua escola, e que está pegando uma escola agora numa OS precarizada e com professor sem formação. Se esse pai for conquistado, isso ganha visibilidade, densidade para virar realidade. Esse é o desafio, né? É tornar as coisas. E eu queria encerrar dizendo a minha felicidade. Quer dizer, eu fui beneficiado por uma coincidência histórica, né? Quando eu comecei a escrever o livro e escolhi o CAC para fazer as simulações, né, não havia previsão de que ele seria, digamos assim, um elemento tão importante no debate do PNE. E nem a sociedade civil se organizou porque tinha meu livro, entendeu? Então houve uma coincidência histórica, né, de que o livro foi útil. E se eu posso dar um conselho, eu vi várias pessoas que são no mestrado aqui, a maior alegria que a gente pode ter com uma tese é se ela for útil para aqueles atores sociais que a gente quer estar junto com eles. Né? Não só lida, logicamente adora que as pessoas entrem nas plataformas e leiam e citem, né? Isso não é o mais importante. O mais importante é se ela ajuda para que os atores sociais relevantes utilizem ela como ferramenta. Tá? Mesmo que às vezes seja por uma coincidência de ter esse valor. Então, quem está escrevendo, quem está estudando, escrevam coisas úteis, né? Não para você, porque é importante para passar, tá? E se formar. E às vezes é pré-requisito para entrar depois para trabalhar. Mas para aqueles atores que têm interesse no que você está discutindo. Aí talvez assim o nosso trabalho saia dos nossos muros e ganhe as ruas, né? Que eu acho que é isso que a gente quer. Obrigado. Bom, nós podemos abrir para mais uma rodada bem rápida. Não? Tá todo mundo ansioso pelo lanche da crise. Bom, então só para encerrar, esse debate tão específico que nós travamos aqui sobre financiamento da educação, sobre CAC, na verdade me remete a Aristóteles, né, num trabalho em torno de 7.000 anos atrás, quando em A Política ele se debruça sobre o conceito de justiça. E Aristóteles diz claramente, né, tratar desiguais como iguais não é fazer justiça. E veja que Aristóteles, já há 7.000 anos atrás, ele não usou a palavra diferença, ele usou a palavra desiguais. Então ele já tinha clara noção de que diferença é uma coisa e desigualdade é outra. Quer dizer, e a proposta do CAC é a proposta de resolução de uma das doenças do nosso federalismo, né, e de implantar na área de educação uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa e uma sociedade mais democrática. Porque, apesar das desigualdades do nosso federalismo, o federalismo ainda é um desenho institucional mais democrático, por conta da descentralização. Então, nós queremos agradecer a presença de todos, agradecer a presença do nosso decano, Mauro Rabelo, que nos honrou com a sua presença até o final, a nossa vice-diretora, Vivian Velha, que também permaneceu até o final, e vamos ao lançamento do livro e ao coffee break da crise.